Os bastidores do vestiário do Inter após a entrada no G6 do Campeonato Brasileiro. O goleiro Rocher se junta a Luís Soares contra técnico da seleção. E mais, o zagueiro que o Inter quer para a próxima temporada. Você confere tudo isso aqui no canal depois da vinheta. Fala pessoal, voltando aqui no canal Som da Repórter. Estive ausente aí no último domingo por conta das eleições, estava trabalhando lá na Band e não tive muito tempo aqui de atualizar vocês em relação ao Inter, mas voltando normalmente nessa semana já para a gente colocar o nosso cronograma em dia aqui no canal, trazendo, claro, informações para vocês. Vamos lá pessoal, eu quero falar sobre vestiário do Internacional. Quero começar com esse ponto, ainda repercutindo um pouco do que foi o empate contra o Corinthians. O Inter divulgou imagens dos bastidores, né? Aquela clássica cena do pós-jogo, vestiário, a comemoração muito forte dos jogadores do Inter e a celebração envolvendo D'Alessandro, Rocher, Ricardo Matias, o grupo realmente muito contente depois do empate contra o Corinthians e a entrada no G6 do Campeonato Brasileiro. Tem também o discurso do técnico Roger Machado e a gente confere tudo isso aqui no canal. Valeu, isso aí. Bora. Boa. Bora, Pachá! Até o fim! Esse é o time! Esse é o grupo! Boa, rapaziada, grande luta. Aqui tem no pino. Sabe o que esse empate foi? O prêmio da doação, da intensidade, da motivação até o último segundo. Esse é o time. Esse é o time. Parabéns. Discurso empolgante do técnico Roger Machado. O Inter está no caminho certo, não jogou muito bem contra o Corinthians, não fez uma grande partida, principalmente no segundo tempo, mas o que importa é o resultado. O Inter sai dentro do G6 do Campeonato Brasileiro, vai ter aí 3 dias de folga até a quarta-feira, volta a treinar na quinta e só volta a jogar no dia 19 no Clássico Grenal. Então o Inter vai ter muito tempo de preparação para o Grenal, que será disputado no estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, quero falar agora sobre outro tema e ele envolve eliminatórias. O Inter vai perder agora 2 jogadores durante a data FIFA, o goleiro Rocher para a seleção uruguaia. Aliás, o Uruguai joga na sexta-feira, dia 11, contra o Peru, jogo fora de casa, e depois enfrenta o Equador no dia 15. Então teremos o confronto aí entre Rocher e Valência na terça-feira, dia 15 de outubro. Valência também joga na quinta-feira, no dia 10, contra o Paraguai, jogo da seleção equatoriana. Esses os compromissos dos colorados aí durante as eliminatórias. Lembrando que o Rafael Borré não foi convocado por conta da lesão. Mas, pessoal, quero falar sobre algo que repercutiu bastante na imprensa uruguaia nas últimas horas. Uma entrevista concedida por Luís Soares, ex-jogador do Grêmio, atualmente joga no Inter Miami dos Estados Unidos, e o Soares, já aposentado da seleção uruguaia, fez diversas críticas ao técnico Marcelo Bielsa, o técnico renomado, muito elogiado na crítica, mas ele foi bastante aí criticado pelo Soares, principalmente em relação a uma questão comportamental, de não dar bom dia aos jogadores, de não ter uma relação muito cordial com os atletas da seleção. E o Rocher foi questionado sobre isso após o empate contra o Internacional. E o Rocher confirmou que, de fato, durante a disputa da Copa América, o Bielsa ele não tinha uma relação muito boa com o grupo de jogadores, não dava realmente bom dia, boa tarde, não era um cara muito educado, digamos assim, e também fez algumas limitações a acesso de algumas pessoas ao vestiário da seleção uruguaia durante a Copa América. Então o Rocher, ele assinou embaixo do discurso do Soares, mas disse que esses problemas se resolvem internamente, a portas fechadas no vestiário. Vamos ver como é que vai se desenrolar essa passagem aí do Rocher pela seleção uruguaia, com mais essa polêmica
envolvendo o técnico Marcelo Bielsa, que foi muito criticado por um dos maiores jogadores da história do Uruguai, Luis Suárez, que agora está aposentado da seleção. Bom, pessoal, quero falar agora passando um pouco para o Internacional. A gente falou, claro, dos jogadores do Inter que estarão envolvidos aí nas eliminatórias, mas o Inter está muito interessado em um zagueiro na próxima temporada, para a próxima temporada. Eu falo do Vitor Gabriel, zagueiro da base que foi revelado, na verdade, pelo Sport, estava na base do Internacional no Sub-20, foi contratado recentemente e vem sendo muito elogiado pelo técnico Roger Machado. Hoje o Inter, tendo somente 2 zagueiros à disposição, digamos assim, do grupo profissional, Cleiton Sampaio e Vitão, o Vitor Gabriel se tornou a opção, o primeiro reserva. Então, se der qualquer problema com o Vitão e com o Cleiton Sampaio, o Vitor Gabriel hoje é a primeira opção. O Inter tem o empréstimo desse jogador apenas até abril do ano que vem, abril de 2025. Ele está emprestado pelo Sport ao Internacional. E há já um movimento nos bastidores para que o Inter fique em definitivo com este jogador. Eu não tive acesso ainda aos valores, tem um valor estipulado em contrato para o Inter pagar ao Sport e ficar com o jogador, mas ainda não vazou esse valor, não é público o quanto o Inter teria que pagar para ficar com este jogador. Mas há o interesse da direção de futebol e também da comissão técnica na permanência do Vitor Gabriel, ele que ainda não fez a sua estreia com a camisa do Inter, mas nos treinamentos é um jogador que vem se destacando e vem chamando bastante atenção. E me chamou a atenção, inclusive, porque o Inter tem um zagueiro convocado para a seleção brasileira Sub-20. O Pedro Cauã, zagueiro de 18 anos, que foi convocado ao lado do Gustavo Prado, inclusive, os dois vão para a Granja Comari agora nesse período também da data FIFA para treinarem com a seleção Sub-20. E o Inter não relacionou o Pedro Cauã, mesmo sendo o jogador que está na seleção brasileira Sub-20, o Inter relacionou e o técnico Roger Machado gostou mais, digamos assim, do Vitor Gabriel, até por ele estar mais pronto, né, pessoal? O Vitor Gabriel já tem 20 anos, já está estourando a idade do Sub-20, o Pedro Cauã é um pouco mais jovem, mas o Roger, de fato, gostou bastante do zagueiro nos treinamentos. Ele que tem também uma particularidade, ele começou a carreira como lateral esquerdo, era lateral esquerdo na base do Sport, então é um jogador também versátil em relação à sua posição, não é um zagueiro muito alto, tem 1,85 segundo os registros aí do Inter, e é um cara que pode fazer aí diversas funções no sistema defensivo. O Inter já conversa com o Sport nos bastidores para tentar manter este jogador na próxima temporada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo da manhã desta segunda-feira. Eu volto ainda hoje com mais um conteúdo aqui no canal para a gente atualizar as informações do Inter. Muita coisa deve acontecer na tarde dessa segunda-feira e a gente, claro, vai trazer atualizações aqui para vocês no canal Som da Repórter. Eu peço, pessoal, para que você deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal. Muita gente que acompanha aqui o canal não é inscrito, não é inscrita ainda. Então eu peço encarecidamente para que você aperte aqui no botão de inscrever-se, um passo simples, né, para você estar apoiando aqui o canal a manter o conteúdo diário sobre o Internacional. Então é isso, pessoal, eu volto num próximo conteúdo e a gente se vê aqui no YouTube.